Olá, meu nome é Yuris. Estamos aqui hoje no Fala Direito para iniciar uma nova série de cursos, Direito Processual Civil. A aula de hoje é apenas uma introdução. Vamos lá? Ok, estamos de volta. Então, já estão confortáveis? Já afrouxaram o nó da gravata? Tiraram aquele salto Luiz 16 que vocês, mulheres, usam? Eu espero que sim, porque nós, a partir de agora, vamos iniciar uma matéria importantíssima para qualquer operador do direito, processo civil. E você sabe disso, não é verdade? Você acha difícil? Complicado? De forma alguma. Aliás, tudo no direito é, ou deve ser, muito fácil. Nessa nossa aula de hoje, por conta disso, eu demonstrarei a vocês que a estrutura geral do processo, ela faz parte do nosso dia a dia. Por conta disso, não tem porquê nós temos qualquer motivo para temer o direito processual civil. Basta olharmos em volta. Mas por que assim? Até o final da aula, eu deixarei isso bem claro. Quer ver? Olha o que aconteceu na minha casa outro dia. Eram 5 da tarde, um agradável inverno. Não fazia naquele dia tanto calor que nem está fazendo aqui hoje. E mais importante, eu resolvi que eu ia para minha casa relaxar. Relaxar um pouquinho. Ai, que delícia! Uns minutinhos de tranquilidade. Então eu cheguei em casa, eu já desci do carro, tirando o paletó e pensando no meu sofazinho e no disputado controle remoto do dia a dia. Só que da porta, quando eu cheguei, eu já comecei a ouvir uma gritaria que vinha lá da sala onde eu pretendia me esticar. Pensei, dancei. Entrei em casa e eu já ouvi um berro vindo da cozinha. Ai, Yuris, ainda bem que você chegou. Dá um jeito nesses meninos. Era minha esposa, que lá da cozinha, pelo cheiro que estava tentando queimar outro bolo de chocolate. Eu acho que ela estava conseguindo. Bom, quando ela terminou daquele berro dela, a frase ecoava no ar. Havia um silêncio da sala. Eu via os meus pés batendo no piso enquanto eu caminhava em direção à sala de TV. Quando eu cheguei na sala de TV, ainda deu tempo de ver o vizinho, amigo dos meus filhos, levantando do meu lugarzinho cativo e sentando no chão, com a maior cara de bonzinho, cara de pau. No meio da sala, ali, estavam Pedro e Felipe. São meus 2 filhos, segurando o mesmo joystick do videogame. Lá se foi o meu descanso. Na verdade, a mim me pareceu que se eu não tivesse chegado naquele exato momento, os 2 teriam partido para as vias de fato. Bom, o Pedro, meu filho mais velho de 10 anos, de pura safadeza, quando me viu chegar, largou o controle e virou para mim. Ai, papai, ainda bem que você chegou. Eu quero que você fale pro Felipe que agora é a minha hora de jogar. Eu olhei pro Felipe, 8 anos de idade, 9 anos de idade, e ele trazia um semblante fechado. E ele parecia uma cobra se contorcendo todo. Eu pensei, esse guri não vai segurar esse xixi por muito tempo. Então, Felipe, dá pra mim esse controle e corre pro banheiro, malandro. O Felipe então me entregou o joystick como se tirasse uma parte dele e saiu correndo pro banheiro. Foi o Felipe sair da sala pro Pedro começar uma petição inicial. Papai, o Felipe e o vizinho
eles ficaram nessa sala jogando videogame a tarde inteira. Pergunta para a mamãe. Agora é a minha hora de jogar. Eu não tenho esse direito? Eu quero jogar videogame hoje, agora. Ouvindo o Pedro, eu quase me convenci que ele tinha razão. Eu cheguei mesmo a pensar em lhe conceder o direito ali mesmo. Só que eu sou advogado. E se você é também, você sabe como funciona uma petição inicial. Bom, então eu determinei. Vai lá, chama o seu irmão, que eu quero ouvir o que ele tem a dizer também. Aí o Pedro saiu correndo e voltou mais rápido do que foi. Ah, ele tá lá deitado na cama dele. Bom, vai lá e fala para ele que ele tem 15 segundos para descer. Se não descer, eu não vou mais querer ouvir o que ele tem a me dizer e você vai poder jogar videogame até a hora do jornal. Fala isso para ele. 10 segundos depois, estava o Felipe na minha frente. E aí, Felipe? Qual foi? Ah, pai, o Pedro, a Marina, o vizinho, quer dizer, eu e o vizinho, mas o Pedro também. Calma lá, Felipe, vamos devagar. Então o Felipe se recompôs, respirou bem fundo e disse: Papai, eu e o vizinho, nós jogamos videogame a tarde inteira. Mas ontem, o Pedro jogou também. E eu nem pedi para jogar. Fiquei brincando de ping-pong com o vizinho. Como é, Pedro? Você jogou videogame ontem? Mas ontem foi quinta-feira. Não se joga videogame na quinta-feira aqui nessa casa. Ah, papai, mas a mamãe deixou. Ah, a mamãe deixou. Nisso, eu vi que o vizinho cochichou algo no ouvido do Felipe. Diz aí, Felipe, o que tá pegando? Papai, o jogo é do vizinho. Ah, isso mesmo. Eu tinha uma outra pessoa interessada no resultado daquela questão. Aquilo que eu resolvesse ali seria sobre um direito que também era do vizinho. O jogo era dele, do vizinho. E se eu resolvesse, por exemplo, que o Pedro poderia jogar hoje e o Felipe jogaria amanhã, mas o vizinho quisesse levar agora para a sua casa o joguinho, como que ficaria essa situação? De que adiantaria todo esse meu trabalho decisório? Resultado? É claro que o vizinho deveria ser ouvido. Perfeito. Diga lá, vizinho, qual é o problema? Sabe o que é? Eu tenho que levar para minha casa hoje o jogo, porque ele é alugado e meu pai tem que devolver amanhã de manhã. Amanhã de manhã e o jogo é seu. Bom, estava tudo armado. Todos os atores já estavam em cena. E o que eu tinha? Eu tinha a petição inicial do Pedro, né? A contestação do Felipe, a impugnação à contestação do Pedro e também eu tinha a oitiva daquela outra pessoa interessada na ação. Faltava só ouvir a testemunha do Pedro e decidir. Mas não era só isso. Não era só isso. O Pedro levantou e disse para mim: Papai, decide logo. Porque eu posso jogar agora ou não? Porque se você demorar, vai começar o seu jornal e eu não vou mais poder jogar. Pedro, você tem razão, cara. Você está me pedindo uma tutela de urgência.
O Pedro virou para mim. Hã? Isso! Você acaba de me pedir uma tutela de urgência. Você quer que eu garanta o seu direito agora? Porque senão, ao final de todo esse nosso processo, pode ser que já não tenha mais qualquer eficácia a minha decisão. E digo mais, é em processo cautelar. Coitado do Pedro. Ele não entendeu nada. Mas ele não está sozinho, não é mesmo? Mas eu continuei. Quer saber? Você tem razão, Pedro. Então eu vou decidir uma liminar agora. E é o seguinte, Pedro, você pode jogar agora. O Felipe já jogou a tarde inteira. Enquanto isso, vão vocês dois, Vizinho e Felipe, jogar ping-pong. Tá certo? Agora tem o seguinte. Pedro, se ao final eu chegar à conclusão de que você não tem razão, eu vou pegar o dinheiro da sua mesada, alugar um joguinho pro Felipe jogar amanhã. Pode ser? Fechado, papai. Fechado. Lógico, eu iria jogar videogame agora. O Pedro saiu feliz da vida. Não é? Tinha resolvido a situação, pelo menos liminarmente. Só que na minha casa ninguém decide nada sem ouvir o Ministério Público. É a nossa lei. Então, eu fui até o Ministério Público. Quem era o Ministério Público? A minha esposa. E aí, Gabriela, o que você tem a me dizer? Ai, Yuris, eu acho que eles estão jogando muito videogame. Eles só pensam nisso o dia inteiro. Vai ser muito bom para todos nós se eles só puderem jogar aos finais de semana. Eu queria que você determinasse isso de uma vez. Só se joga final de semana. Eu me segurei para falar que foi ela quem deixou eles jogarem. Mas por questões óbvias, se você tem uma namorada, se você é casado, você sabe do que eu estou falando. Porque por essas questões eu preferi apenas ouvir e aceitar, como se fosse a verdade mais absoluta de todas. E agora, como decidir uma situação como essa? Vejam, eu entrei na questão para evitar que os meus filhos saíssem para a briga, o que não seria de forma alguma saudável para a família inteira. E agora eu tenho duas partes em conflito, buscando um terceiro, eu, equidistante entre elas, né, para decidir a questão. São meus dois filhos buscando uma solução. Bom, tem também o vizinho. Bom, mas esse a gente deixa para lá, né? O que eu resolver, tá resolvido. Calma lá, não é bem assim. O território ali da minha casa, com a minha família, tem um governo soberano. Eu e a minha esposa. Somos a semelhança de um Estado. Lembram? Povo, território e governo soberano. E a casa do meu vizinho? Não seria também semelhante a um Estado? Sim. Então, a jurisdição que eu estou exercendo ao decidir a lide, nós já estamos utilizando termos jurídicos. Essa decisão só vale para o meu Estado, não implicando em nada o Estado do vizinho. Quem detém o poder jurisdicional lá é, não sei, o pai ou a mãe dele. Nós temos jurisdições diferentes. Então, depois de refletir sobre tudo isso, eu tinha que decidir. E eu fiz a decisão no estado atual do processo, por entender que não havia necessidade nenhuma de ouvir a testemunha do Pedro. Então, vamos lá. Pedro, é o seguinte, eu entendo que você tem razão. Então, mantenha-se jogando até o início do Jornal Regional.
Depois, nós entregamos o joguinho para o vizinho e ele vai embora. Agora, quanto à questão dos jogos durante a semana, fica decidido a partir de hoje que só se joga videogame nos finais de semana. Sexta, sábado e domingo. Terminou a tarefa? Pode jogar videogame. Quer saber? Todos ficaram bem. Pedro jogando seu videogame e o Felipe, ele já tinha partido para uma outra partida de ping-pong com o vizinho. Ele não ficou esperando uma solução àquela lide. Ágil e eficaz. É assim que é o processo. É assim que deveria ser o processo. E vocês perceberam uma coisa? O que eu fiz durante todo esse tempo em que estava decidindo a questão? Eu organizei os passos de cada um, impus uma certa ordem e permiti que todos fossem ouvidos. O que é isso? Isso é um processo. Não era o processo civil, não era um processo penal ou administrativo, mas sim o processo da minha casa. Havia ali alguma norma jurídica escrita na minha casa? Não. Mas eu não resolvi o problema? Sim. E você quer saber? Assim foi na minha, na sua, na nossa história durante muito tempo. O que nós conhecemos nos dias de hoje como processo, seja ele civil ou penal, durante muito tempo foi apenas a utilização de conhecimentos comuns que visavam a solução de uma situação no nosso mundo real. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero lhe dizer que a norma jurídica, ela não criou o processo. O processo, ele sempre existiu de forma mais ou menos elaborada. A norma jurídica serviu e vem servindo para garantir a certeza jurídica, minha, sua. Ela está aí posta para que o juiz, ao julgar uma lide ou declarar um direito ou qualquer função aí numa jurisdição voluntária, ele o faça sempre de uma maneira regular, garantindo sempre a todos os mesmos direitos e obrigando os mesmos deveres. Só que o coração de tudo está no nosso dia a dia. Em outras palavras, meu amigo, o direito processual civil, ele é muito simples. Alguém tenta complicar. Mas ele deve servir para a solução sempre de um problema. Quer seja esse problema contencioso, quer não. Ponto final. Ponham isso na cabeça quando vocês forem juízes. Ele não existe por si só. Se não estiver servindo, não adiantam os discursos eloquentes de valorização de nosso processo e desvalorização dos operadores. A conclusão é e sempre será uma só. Há um descompasso entre o mundo dos fatos e o mundo das normas, ou então daquele que aplica a norma valorizando demais o processo em detrimento dos fatos, daquilo que se pede. Só que isso é questão para outros encontros. O nosso objetivo hoje foi mostrar de uma forma simples o que é o processo. E eu demonstrei que ele está presente no nosso dia a dia para a solução de vários problemas. O exemplo que eu dei da minha casa poderia ser da sua empresa, da sua autarquia, da sua igreja, quer dizer, de qualquer lugar. Haveria um processo. E dentro desse processo, um determinado procedimento que às vezes é diferente do meu. E o que ocorre aqui no campo civil, diante da necessidade que eu falei, dessa certeza jurídica, nós precisamos de normas que garantam a unidade de procedimento para todos os casos que se apresentem ao Poder Judiciário. E é aqui que surgem as regras do direito processual civil. E se você vai, de alguma maneira, manejar essas regras, você precisa conhecê-las e conhecê-las bem. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Fala Direito. Aqui você vai aprender as matérias jurídicas de uma forma clara e simples.
eu vou suar a camisa para garantir isso para vocês. Aproveite bastante. Tire as suas dúvidas entrando no nosso site ou curtindo a nossa página no Facebook, mandando e-mail para mim, enfim. Faça o que você precisar. Inscreva-se agora mesmo aqui no nosso canal e acompanhe todas as aulas novas que surjam aí, e vão surgir várias, no nosso caminhar. Então, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Sobre o que falaremos? Lide, interesse e pretensão. Vejo vocês lá. Um grande abraço.